Olá pessoal, eu vou falar sobre as questões de história que eu repassei para vocês nesse período que a gente está vivendo, né, de pandemia, e aulas se tornaram agora não presenciais, que é uma forma de vocês estudarem, de vocês não ficarem parados e se prepararem para futuramente um Enem, certo? Depois que passar tudo isso, lógico, né? Então, eu vou falar sobre as questões que, de uma certa forma, a gente trabalhou nas últimas aulas. A gente trabalhou o período da pré-história, analisando as 3 etapas desse período: Paleolítico, também conhecido como Idade da Pedra Lascada; período Neolítico, conhecido também como Idade da Pedra Polida. O Paleolítico, ou Idade da Pedra Lascada, porque eles batiam uma pedra na outra e a lasca, o pedaço da pedra mais afiado, eles utilizavam para caçar. O Neolítico, período da Idade Polida, porque eles já conseguiam deixar a pedra mais polida, mais afiada para caçar. Aconteceram muitas mudanças nesses dois períodos. E a última etapa, que também houve mudança, que foi a Idade dos Metais. A primeira questão é sobre o termo pré-história, que eu trabalhei com vocês sobre isso, fiz toda, né, uma construção, né, uma ideia para vocês analisarem, né, essa questão de como se trabalhou a pré-história no passado e de que forma ela é trabalhada hoje. Porque essa visão da pré-história ela foi construída muito através dos europeus, através de uma ideia positivista que surgiu no século XIX, que valorizava o documento, valorizava o fato, muito mais do que o próprio trabalho do historiador. Então, tinha um fato, tinha um documento, era visto como uma verdade inquestionável. E o trabalho do que o historiador analisava a respeito daquele documento era colocado em uma situação irrelevante. Então o documento tinha um peso maior do que o próprio trabalho do historiador, isso no século XIX, e vai estimular, vai influenciar até no Brasil, depois da proclamação da República, com o apoio e a liderança também dos militares. Eles absorveram as ideias positivistas, e essas ideias positivistas elas marcaram também a educação no Brasil e também até o próprio ensino de história, né? A exaltação dos heróis, por exemplo, que isso vai acontecer em vários períodos da nossa história. E a história hoje em dia é uma história mais crítica, uma história que se questiona dentro de uma visão mais ampla do acervo e das possibilidades através das fontes históricas, que são várias. Mas se acreditava que a história tinha começado a partir da escrita. Então, com aquelas ideias positivistas que eu citei inicialmente, né, o documento tinha muito peso, o documento escrito. Então se colocava que antes da escrita seria o período da pré-história. Pré quer dizer antes. Então eles acreditavam que a partir da escrita tinha surgido a história. Quando surgiu a escrita? Através dos povos sumérios na Mesopotâmia, dos povos do Egito Antigo. Então eles criaram formas de escrita que eram baseadas em desenhos. E, né, dentro dessa ideia que a escrita, né, a partir da escrita tinha iniciado a história, começou, né, a se utilizar esse termo pré-história. Então antes era como se não tivesse tido história. Mas dentro dessa ideia, como eu falei para vocês, dessa questão de várias fontes históricas, fontes visuais, fontes orais, o trabalho do próprio arqueólogo, né, através das escavações, os fósseis que foram encontrados, os objetos que foram encontrados, descobrindo algo sobre o nosso passado. Então se percebeu que a história ela era muito mais ampla e que também os povos que viveram antes da escrita também tiveram história. Então a gente trabalhou sobre os vários homens primitivos que surgiram na pré-história,
E eles tiveram história, tanto é que vocês estudaram sobre eles, sobre esses grupos que surgiram. Então o Homo habilis, que era o homem habilidoso, porque tinha habilidade de fazer as ferramentas. O Homo erectus, que foi o primeiro a dominar o fogo e conseguiu sair da África, chegando na Ásia e também na Europa. E ele é Homo erectus porque tinha uma coluna mais reta. Depois o Homo sapiens, que conhecido como homem neandertal, e a nossa espécie, o Homo sapiens sapiens, que conseguiu chegar, né, foi a primeira espécie que conseguiu chegar na América. E as inovações que o nosso grupo, né, a nossa espécie conseguiu criar, né, por exemplo, o arco e flecha, parece simples, mas naquela época foi uma tecnologia muito avançada, porque eles poderiam matar o animal com uma certa distância, porque com o contato direto a possibilidade de morte era muito grande. Então essa ideia do termo pré-história é uma forma equivocada. Muitos livros didáticos já estão questionando, grande parte, e também alguns até não colocam mais esse termo. Mas eu acho interessante problematizar, porque toda essa questão da construção desse termo é necessário entender e depois, né, ter um esclarecimento maior e uma percepção para justamente perceber que os povos, né, que viveram antes do surgimento da escrita, eles também tiveram história. Então, né, até a gente pode observar uma comunidade que não possui escrita, né, não sabe ler nem escrever. Quer dizer que não tem história? Uma pessoa que não sabe ler nem escrever não tem história? Sim, tem história. Segunda questão, por que a escrita foi escolhida como marco inicial da história? Eu praticamente já falei a resposta, né? Dentro dessa ideia positivista, que o documento valia mais, o documento escrito, então foi escolhido como marco inicial. A terceira questão, os povos que não têm escrita têm história? Por quê? Sim, eles têm história. Grupos que não dominam a escrita, uma pessoa que não sabe ler, os povos que viveram no passado também tiveram história. Não é necessário, né, ter algo escrito. Por exemplo, a história dos povos indígenas no Brasil. Eles tinham várias línguas, mas eles não possuíam a escrita. Então eles possuíam várias línguas e a história também foi passada, né, dentro de quando os jesuítas chegaram, eles foram, né, analisando dentro de uma forma mais geral, né, a língua tupi, e foram, né, escrevendo como eles, né, se comunicavam dentro de uma ideia de escrita. Mas eles tinham uma língua, eles tinham várias línguas, que até dentro desse processo colonial muitas desapareceram. A gente pode até citar, por exemplo, em Pernambuco, né, o grupo indígena que conseguiu, né, manter ainda de uma forma muito, né, assim, muito pouco, né, dessa questão da sua língua foi o Funiô. Grande parte não possui mais a sua língua. Então eles possuem algumas partes da sua língua, né? Mas voltando a essa questão da escrita, então não significa que um povo não tem história porque não possui uma escrita, tanto no passado quanto no presente. Então, a história, ela está dentro da ideia do que os povos deixaram, os povos construíram ao longo da humanidade e fizeram. Certo? A quarta questão, comente sobre algumas ideias falsas que surgiram a partir da divisão entre pré-história e história. Então, quais foram as ideias que surgiram a partir da divisão entre história e pré-história? É justamente nessa linha, como eu falei para vocês, que a escrita definia o que era história e o que não era história. E a gente sabe que não, que o homem primitivo teve história sim, certo? Então as principais ideias eram essas, né? Que a escrita tinha maior validade, né, dentro de uma ideia do que era história. Mas a gente sabe que o que eles fizeram, as pinturas rupestres, por exemplo, o que eles deixaram também é algo que merece ser estudado, porque mostra como eles viveram no passado. E só se sabe disso através de quê? Através de fontes que não foram escritas, mas sim fontes que foram encontradas, objetos que foram deixados
por exemplo, certo? Então, a quinta questão, 3 características do período paleolítico. A gente pode citar essa questão que eles utilizavam a pedra, a madeira e os ossos, e eles tinham atividades, que eram a caça, a pesca e a coleta de frutos. A coleta de frutos ficava mais para as mulheres, e a pesca e a caça principalmente ficava para os homens. Eles caçavam em grupo. Por quê? Porque era mais fácil conseguir capturar, fácil entre aspas, né? Porque não era tão fácil assim, mas a probabilidade era maior de conseguir do que sozinho, lógico. Então eles caçavam, né? Eles iam em busca de animais grandes que valiam a pena se arriscar tanto, porque ia, né, suprir as necessidades daquele grupo. Então os principais eram o tigre dente de sabre e também o mamute. Eram as espécies mais procuradas. Sobre outra questão também, nesse período paleolítico, eles descobriram o fogo, que no início eu falei que foi o Homo erectus que acabou descobrindo o fogo. Tem várias imagens em livros didáticos que mostram de que forma eles fabricavam fogo. Então eles fabricavam, né, um graveto em pedaços de madeira também, o atrito entre uma madeira com a outra, galhos, folhas secas próximas ali, e eles, né, um processo que durava um tempo para se produzir o fogo, né, uma pedra na outra também. Então era algo, uma tecnologia, para a gente pode parecer algo, né, bem rudimentar, mas nem todo mundo sabia fazer aquilo, né? E o fogo vai ser muito importante. Sem o fogo, dificilmente a nossa espécie ia sobreviver. Por quê? Porque ela deu várias possibilidades. Eles caçavam, como eu falei, e a carne vai ser de grande utilidade para o crescimento também da capacidade craniana, do cérebro, e também a inteligência vai melhorar bastante. Por quê? Porque carne tem bastante proteína. Então era melhor a questão até de degustar, né? Quem ia comer uma carne, né, de um animal lá, não é, sem assar a carne, né? Então assando a carne, ela ficaria o quê? Com menos bactérias, e o gosto seria bem melhor dessa carne. Então foi algo importante, né? Esquentar os alimentos e também se esquentar do frio. Teve período, né, da era glacial, que partes da Terra, do nosso planeta, congelou. Então era o fogo. Sem o fogo, como é que eles iam sobreviver? Até uma fogueira, né, distante, um grupo poderia perceber, né, aquela fogueira era uma forma de se comunicar, né, dele perceber ali, olha, tem uma fogueira ali, tem grupo ali. Também afastar os animais perigosos. Então foi bastante importante o fogo. Outra situação também é que eles eram nômades. Então eles ficavam sempre de lugar em lugar à procura de alimentos, por fatores que eu já citei, essa questão da era glacial, essa questão também dos alimentos, em busca de melhores alimentos. Eles vão construir também, né, as primeiras habitações de forma rudimentar também. Eu até mostrei algumas imagens utilizando madeira, ossos. Eles vão também criar as suas vestimentas também de forma rudimentar, né, com o couro do animal. Eles vão criar também a questão de, por exemplo, cultuar, né? O homem neandertal, se comprova que eles começaram a cultuar, não cultuar em si, né, mas eles começaram a enterrar os mortos. Então as outras espécies, o Homo habilis, o Homo habilis e o Homo erectus, eles morriam, alguém conhecido, já estavam lá e iam embora. E a partir do homem neandertal eles começaram a enterrar os corpos, segundo alguns pesquisadores. E vai ser nesse período também que vai surgir a nossa espécie, o Homo sapiens sapiens, duplamente sábio,
vai construir, né, o arco e flecha, que eu falei que foi importante também, e ele vai conseguir sobreviver e os outros desapareceram, né? Tem várias situações também aí, o próprio Homo sapiens, a nossa espécie, que acabou, né, em conflito com essas outras espécies também. Então tem uma linha uma linha que defende justamente essa questão da extrema violência do nosso povo também, né? E não quer dizer que também era o Homo sapiens puro, né? Então teve a convivência com outros povos também, certo? Então são as duas partes importantes também que é necessário destacar. Na sexta questão, explique as mudanças que ocorreram no período neolítico com a utilização da agricultura e da pecuária. Eu falei que no período paleolítico, idade da pedra lascada, eles eram nômades, eles ficavam sempre de lugar em lugar à procura de alimentos. Então, né, verificando que uma semente caindo poderia dar origem a uma planta e posteriormente depois, né, uma árvore. Então, dentro dessa situação, eles começaram a perceber também que a própria plantação de alimentos eles poderiam produzir. Então, eles começaram a deixar de serem nômades e passaram a ser sedentários. Eles passaram a ter residência fixa. E eles se fixaram onde? Próximos onde tinha água, né? Justamente os rios. A gente pode analisar, por exemplo, os egípcios, né? Os egípcios, eles ficaram próximos de qual rio? O rio Nilo, né? A Mesopotâmia, né? Que é o próprio nome, quer dizer terra entre rios, que vai ser um assunto que a gente vai ver posteriormente. Quer dizer terra entre rios. Então, quais eram os rios onde viveram os povos da Mesopotâmia? Tigre e Eufrates. Então, eles se aproximavam dos rios porque tinha água. E também facilitava para o processo da agricultura e da plantação. Então, a pessoa planta e depois vai embora, deixa essa plantação para lá. Então, eles começaram a plantar trigo, cevada, começaram também a criar animais. Então, eles começaram a criar os animais, que também seria de grande utilidade para alimentação. Então, eles não precisavam sair tanto para caçar, se arriscar tanto caçando. Eles tinham essas atividades que, de uma certa forma, revolucionaram aquela forma de viver deles. Por quê? Porque tinha o alimento mais facilmente. E essa população começou a crescer. O risco de morte seria menor em comparação ao período paleolítico, que justamente eles não ficariam caçando direto. E também a criação de animais, precisando de carne, chegava lá e matava o animal, certo? Então, essas atividades foram muito importantes também, né? Como eu citei no período paleolítico, o fogo, essas duas foram fundamentais também, porque eles começaram a ficar em um só lugar e começaram a crescer também essa questão, o crescimento populacional. Quais foram as principais inovações dos homens primitivos no período da Idade dos Metais? Então a gente pode citar, né, tem o processo também da própria cerâmica no período neolítico, que a cerâmica também era importante. Por quê? Porque, resumindo, né, a cerâmica seria o barro. Então eles começaram, através da cerâmica, a construir panelas, vasilhas e recipientes para guardar as coisas, né, até a panela para esquentar os alimentos. E no período da Idade dos Metais eles começaram a produzir os objetos de metal, né, as ferramentas e as armas. E no início eles utilizaram cobre, mas não para construir as armas. Eles perceberam que não era um metal resistente, mas o cobre seria importante para outras coisas também, né, ferramentas, por exemplo. E eles perceberam que o cobre misturado com outro metal chamado estanho, essa mistura daria origem ao bronze. E o bronze foi fundamental para quê? Para a criação das armas, né? Espada, escudo, enfim. E também o próprio ferro.
dentro do processo, né, desses metais que eles produziam, era um processo chamado de fundição. Então eles esquentavam o metal, né, numa panela e depois derretiam, né, a partir do momento que o metal estava derretido, né, dentro de uma ideia de colocar esse metal derretido, depois que ele foi esquentado, nesse processo de fundição, colocava em formas de cerâmica. E essa forma de cerâmica poderia dar origem ao quê? Uma espada. Então, a partir que o metal ficasse endurecido, era que se quebrava a cerâmica e teria o quê? Teria uma espada, teria um escudo, teria, né, uma ponta de uma lança de metal. Então, foi bastante importante o metal, até para o crescimento também das civilizações que iriam surgir depois, né? O Egito Antigo, né? Grécia, Roma, né? O período da Antiguidade ali, o metal também foi bastante importante. Então, são as principais questões que eu passei para vocês e estou respondendo. Abraço, pessoal.